pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o seu conteúdo de História. Estamos aqui com a varinha mágica aqui que o professor Igor me passou. O professor Igor está aqui do lado. Fala um oi aí, pessoal. Oi, galera. Aí, tossiu, fala de novo. Ele tá quase indo para a cidade dos pés juntos. Mas vamos lá, o nosso curso de História completo. Ele é completo para quê? Para concursos vestibulares, também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, o Instisai, o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode observar aqui do lado, esta aula é uma aula sobre resolução de exercício da SPSEX. Exatamente isso. Uma prova anterior da SPSEX que eu observei e que cai recorrente em provas da SPSEX. E essa questão, pessoal, cai mesmo, tá bom? Sobre esse tema cai muito, beleza? Mas primeiramente tem que falar do canal do YouTube, o Sattler, né? Você entra lá no YouTube, no Sattler. Depois que você entrar no canal, você vai em playlist. Em playlist você tem essas várias pastas, que são as playlists. Aí, para o pessoal da SPSEC, para vocês, você tem História da América, você tem História Geral e História do Brasil. E também, aqui embaixo, o resumão SPSECs. E também dicas SPSECs e exercícios de provas anteriores. Esta aula está nessa playlist aqui. Também serve para vocês essa playlist chamada de Pulo do Gato, onde tem temas importantes. E também o do professor Igor, né, que ajuda vocês aí a parceria e tudo mais. Mas lembrando, para vocês é bom falar, porque vocês sabem, pô professor, você tinha aulas mais completas, você não falou? Estou te falando aqui agora. Estas playlists que estão marcadas com essas setas, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, são aulas muito completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Este é o nosso canal. Então, pessoal, aqui embaixo nas descrições desse vídeo vai estar a aula de História do Brasil, né, dessa playlist de História do Brasil aqui, que referente a esse tema da prova da SPSEX, que é de 2014, o número 36, que é sobre a vinda da família real para o Brasil, ou também chamado, como vocês podem falar, a fuga da família real, ou também o tal do período joanino, né, que vai de 1808, que é a chegada, né, em janeiro, até 1821, que é o quê? A partida, né, que eles vão embora para Portugal. Beleza? Mas vamos lá. No início do século XIX, o Napoleão Bonaparte, professor, você está falando da vinda da família real para o Brasil e está falando de Napoleão Bonaparte? Exatamente isso. Meu filho, você tem que saber disso, né? Primeiramente, vamos atender a questão aqui. Ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou, primeiramente, o quê? Então, pessoal, o que nós temos que entender? Ele está falando aqui que Napoleão Bonaparte ocupou Portugal, né? Invadiu Portugal. E com isso a família real ficou a mula para o Brasil. E quando a família real chega no Brasil, o que ela faz? Vamos entender primeiramente. Vamos entender o contexto, né? Em 1799, há um golpe na França, o chamado golpe 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte fica no poder, né? Entra no poder e fica lá como ditador e tudo mais, e começa a fazer aquelas coisas e tudo mais, industrializando a França, tornando a França numa grande potência. Beleza. O problema que o principal rival da França nesse momento é a Inglaterra, rainha dos mares, né, a superpotência, né? E o problema é que Napoleão não consegue vencer a Inglaterra pelo mar e nem a Inglaterra consegue vencer a França pela terra, né? O exército de Napoleão começa a varrer a Europa, né? Levando também os ideais iluministas da Revolução Francesa e entre outros. Mas há esse entrave entre França e Inglaterra. E o que faz Napoleão em 1805? Ele decreta
o tal bloqueio continental. Ou seja, agora nós vamos tentar destruir a Inglaterra através de uma guerra econômica. Ou seja, os países que se situam na Europa continental estão proibidos de fazerem comércio com a Inglaterra. Consequentemente, se não há comércio com a Inglaterra, o que vai acontecer com a Inglaterra? A Inglaterra, em pouco tempo, se sucumbirá, né? Cairá por terra. E caso, Napoleão falava, caso alguém desrespeite o bloqueio continental, esse país iria sentir as forças dos mosquetes franceses, né? O problema é que Portugal tinha relações muito próximas com a Inglaterra, dependia da Inglaterra, tinha dívidas, empréstimos com a Inglaterra. Então, Portugal dá uma de João sem braço. Não atende a esse chamado, né, a essa dita do Napoleão, do bloqueio continental, e continua fazendo comércio com a Inglaterra. O que acontece? Napoleão Bonaparte invade Portugal. Pessoal, é muito interessante porque a invasão de Napoleão em Portugal desencadeia não só a fuga da família real, mas também outras coisas dentro da América. Lembrando, nesse período, a América era colônia, parte da Espanha e parte de Portugal, a América Espanhola e a América Portuguesa. Quando Napoleão invade Portugal, ele também invade a Espanha. Sai Fernando VII, o rei da França, e o que acontece? As colônias espanholas aproveitam disso e começam a fazer a sua emancipação, as suas independências. Então, muito interessante. Napoleão Bonaparte na Europa está ligado e muito com os processos de independência na América, tanto espanhola como portuguesa. Beleza? Tranquilo? Ok. A família real portuguesa vem para o Brasil. Vem escoltada por navios ingleses e tudo mais, chega aqui e tudo mais. Quando Dom João, né, que é o príncipe regente, porque a mãe dele, Maria a Louca, né, tá ainda como rainha, ele começa a tomar várias iniciativas dentro do Brasil, medidas, e ele está falando, desencadeou o que primeiramente? Então ele está falando das medidas que ele vai adotar. Eu vou dar um resumo aqui de todas, beleza? Mas aqui aqui embaixo, aqui nas descrições, está a aula falando mais especificamente sobre a vinda da família real. Primeira coisa, em 1808, ele faz um tratado que é o Tratado da Abertura dos Portos às Nações Amigas. Esse tratado, pessoal, é muito importante. Por quê? O Brasil, antes, ele tinha que comercializar com Portugal, vender seus produtos para Portugal, e depois Portugal vender os produtos para quem quiser. Ou então, o Brasil tinha que comprar produtos de Portugal para ter produtos aqui. Então havia, né, existia um monopólio do comércio sobre Portugal, né? A colônia, ela era atrelada a esse monopólio do comércio de Portugal. O que é isso? O tal do pacto colonial, né? O exclusivismo comercial, aonde a colônia está atrelada a esse Portugal, que é um revendedor de produtos. Tranquilo? E o que acontece? Quando há esse tratado da abertura dos portos às nações amigas, o colono brasileiro, que antes tinha que vender o seu produto e comprar produtos de Portugal, agora não. Ele pode sim vender e comprar de Portugal, mas também comprar e vender de outros países, como a Inglaterra. Professor, isso acontece só agora? Não. É óbvio que antes existia contrabandos e tudo mais, mas agora o negócio fica mais livre. Tranquilo, pessoal? E é uma sacada de mestre. Aqui nesse tratado, né, da abertura dos portos das nações amigas, o que nós observamos aqui? Chegando ao fim do pacto colonial. Tranquilo, pessoal? Aqui nós observamos o fim do pacto colonial, o declínio da crise colonial dentro do Brasil. Beleza? Outra coisa que nós temos que falar aqui. Óbvio que esse tratado vai beneficiar quem? Quem que está protegendo Portugal, lutando contra as tropas portuguesas
contra as tropas francesas em Portugal? A Inglaterra. E Inglaterra e Portugal têm várias dívidas, relações, tratados com a Inglaterra. Quem sairá mais favorável nisso tudo? Óbvio que é a Inglaterra, né? Vamos observar uma coisa aqui também. O Tratado de Navegação e Comércio, né? O que é esse tratado? Dizia que os produtos que entravam no Brasil eram taxados, tributados. Só que, como o Tratado de Navegação dava uma preferência muito grande para a Inglaterra, nós observamos aqui que os impostos pagos sobre produtos ingleses eram de 15%. Beleza, professor, ótimo, beleza. Mas os produtos que vinham de Portugal eram taxados em 16%. E de outros países, 24%. O que nós observamos disso? Um enchente de produtos ingleses dentro do Brasil. Nada mais nada menos é essa aproximação da vinda da família real com a Inglaterra. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar também, que é o Tratado de Aliança e Amizade, que dizia que, num determinado momento, Portugal, nesse tratado, tinha que dar fim ao tráfico negreiro. E isso ia acontecer a partir de 1815. E esse tráfico negreiro, pessoal, teria que ter fim acima da linha do Equador. Por causa de quê? Porque a Inglaterra industrializada precisa de mais mercado consumidor. Tranquilo? E óbvio, escravo não recebe salário, né? Tranquilo. Outra coisa que nós vamos observar aqui também, na parte externa, o Brasil vai invadir a Guiana Francesa, só que não vai conseguir ficar muito tempo. E outra coisa muito interessante, a anexação em 1821 do Uruguai, da Banda Oriental, né, que pertencia à Argentina, que vai ser chamada da província da Cisplatina. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também, vai ocorrer a vinda da família real, pessoal, vai vir muita gente importante da corte e tudo mais. E vai acontecer melhorias no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Como que? A construção de redes de esgotos, aquedutos, teatros, o Banco do Brasil, e entre outras melhorias que vão acontecer no Rio de Janeiro, tentando transformar o Rio de Janeiro numa cidade europeia, porque a corte portuguesa se instalou aqui no Brasil. Tranquilo, pessoal? Então nós temos avanços. Em 1809 vai estar revogado, né? Aquelas coisas que a Dona Maria falou que não poderiam ter indústrias no Brasil. Agora, em 1809, o colono pode ter um alvará para ter uma indústria. Não é um surto industrial ainda, mas é um início de uma indústria no Brasil. A liberdade, né? E outra coisa que nós temos que observar, e óbvio, que tanto as guerras externas, como também as despesas da corte portuguesa aqui no Brasil vão levar o quê? Insatisfações por parte de colonos. Os colonos vão começar a observar os portugueses, vão observar que comerciantes portugueses estão sendo favorecidos e vai levar a revoltas. Nada mais, nada menos, 1817, a Revolução Pernambucana. Tranquilo? Que nesse caso vai se observar também a mão forte do rei, né? Que agora se torna rei Dom João VI. Tranquilo, pessoal? E nada mais, nada menos, 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? É o que? Ele sobe de status, deixa de ser colônia, sobe de nível, deixa de ser colônia e torna o Reino Unido de Portugal. Tranquilo, pessoal? Óbvio que em 1820 nós vamos observar um movimento em Portugal, porque comerciantes portugueses vão observar que está dando muita coisa para os brasileiros e priorizando os ingleses. Vai acontecer uma revolução, a Revolução do Porto de 1820, aonde vai ter uma constituição, uma revolução liberal, e que Dom João vai ter que acatar uma constituição. Quando Dom João volta para Portugal, há aquele movimento de tentar colonizar o Brasil de novo, e óbvio que os colonos brasileiros, né, o pessoal da elite brasileira, vendo
tudo que ganharam com esse comércio com outros países, óbvio que não aceitarão. E nada mais, nada menos, vamos caminhar para o nosso processo de independência. Tranquilo? Então, depois dessa explicação, o que nós podemos observar? Conjuração baiana? Não. Beleza? Abdicação de Dom Pedro I? Não. Poxa vida, isso aí é lá em 1831, né? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Exatamente isso. Beleza? É a resposta correta, é a letra C. Introdução dos ideais revolucionários franceses no Brasil? Não. Estabelecimento do Pacto Colonial? Também não. Beleza? O estabelecimento do Pacto Colonial não vai ser confirmado após a volta da família real para o Brasil. Por causa de que? Tinha tentativa? Sim. O problema é que nós vamos ter o quê? Vamos caminhar o quê nesse momento? Óbvio que a elite brasileira, não atendendo a essa tentativa de colonizar de novo, né, a submeter o Brasil de novo a um pacto colonial, vamos levar o quê? A marcha para a independência do Brasil. Espero que tenham gostado e, como eu já falei para vocês, no YouTube, o East Sattler, essas playlists, História da América, História do Brasil, História Geral, e Meio Ambiente com o Professor Igor, são aulas muito completas mesmo, tranquilo? Aqui embaixo, nessa descrição desse vídeo, vai ter a aula sobre a vinda da família real para o Brasil, que está aqui nessa playlist de História do Brasil. Valeu, pessoal, e obrigado.